Agora é o seguinte, tem muita gente acompanhando a polêmica envolvendo o deputado estadual Arthur Duval. Ele é conhecido nas redes sociais como o Mamãe Falei. Muita gente conhece, ele tem uma legião de seguidores no YouTube. Confesso que eu não gosto dele e aí são questões pessoais e eu não quero entrar no mérito, mas eu acho repugnante as atitudes dele. É aquela pessoa que prega muito. Sabe aquela pessoa que prega muito? Quem prega muito, você pode desconfiar. E ele sempre era o certo, sempre o correto e os outros os errados. Só que dessa vez, ele menosprezou refugiadas ucranianas na guerra. Disse que elas eram fáceis porque eram pobres. E todo mundo viu isso, repercutiu em todas as redes sociais, TVs do mundo todo. Jornais internacionais trouxeram em manchete a vergonha brasileira. Só que aqui na nossa região o motorista teve uma atitude, se não parecida, similar. Imagine você embarcar num ônibus, mulher, está sentada do lado ali do motorista e ele começa a conversar com os passageiros e fazer declarações, ofensas contra as mulheres e principalmente as mulheres vítimas dessa guerra, um país invadido pela Rússia e que nós estávamos trazendo em detalhes isso nas redes sociais. Como é que você se sentiria? Será que você faria o que uma passageira corajosa fez? Ela gravou, filmou, denunciou. E esse homem que era o machão, o bonitão, o que garanhão, né? Que se dizia ser aquele que ia fazer a alegria dessas mulheres refugiadas se chegassem ao Brasil, se deu muito mal. Quer ver só? Traz no telão do Cidade Alerta, traz a reportagem, vamos ver. Pode acompanhar. Balanço geral, vamos lá. Um bate-papo entre o motorista de um ônibus e outras pessoas foi gravado por uma passageira. E o que é dito causou revolta. Mais ou menos umas 400. Claro, cada um dá um pouquinho de dinheiro no óleo. O motorista se refere às mulheres ucranianas que atualmente enfrentam os ataques feitos pela Rússia. Em 8 minutos, conversas preconceituosas e de mau gosto. Não, tá O motorista e os passageiros que conversam parecem achar tudo muito engraçado. Eu não vou trazer as coitadinhas na minha garupa para elas pegarem neblina, chuva e tudo, para trazer elas na casa. Vou ligar até o arqueiro, vou gastar meu salário, tu não vai buscar minhas namoradas. Tudo em gasolina. Tudo em gasolina. Durante o trajeto em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, o motorista ainda faz gestos para uma mulher que está fora do ônibus, aparentemente uma colega de trabalho. Em nota, a empresa Expresso Azul, responsável pela linha Pinhais-Rui Barbosa, mostrou repúdio com a atitude do motorista. Também reafirmou que discorda de comportamentos ou manifestações de preconceito por parte dos colaboradores. A mensagem enviada à produção da RIC TV também revela que o motorista foi demitido. Já a Comec, que coordena o transporte público da região metropolitana de Curitiba, também se manifestou. O comportamento do motorista foi condenado e classificado como inaceitável. A passageira ouvia música até que percebeu o que foi dito pelo motorista. Eu já ouvi eles debochando das ucranianas, falando que seria muito fácil enganá-las, que até mesmo com um salário baixo eles conseguiriam dar um agradinho para várias e assim ter várias amantes. E tudo que eu fui ouvindo foi me dando muita revolta. Ela então decidiu pegar o celular e registrar as conversas. A passageira lembrou na hora do deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval. Ele fez declarações sexistas sobre mulheres ucranianas, refugiadas da guerra. As declarações enviadas em um grupo de WhatsApp vazaram. Tinha uma fila, sei lá, de 200 metros mais. Só deusa. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Elas olham, cara, elas olham e vou te dizer,
são fáceis, porque elas são pobres. Mesmo com toda a repercussão, ela não acreditou que o motorista e as outras pessoas falavam sobre isto. Quando eu vi aquele comentário do Arthur Duval, lá do Mamãe Falei, circulando pela web, eu pensei assim, nossa, meu Deus, como que pode um ser humano ter a capacidade de falar esse tipo de coisa? Mesmo sabendo que ele falou tudo aquilo num grupo privado, do WhatsApp, entre os amigos dele, eu fiquei perplexa. Mas aí eu vejo que existem homens que têm a capacidade de falar coisas piores em público, em frente a uma mulher, e não sentir nem um pouco de medo, de constrangimento, de nada. Eles se sentirem totalmente seguros para falar sobre aquilo. Isso me deixou assim assustada, que ponto que nós chegamos. A gente costuma dizer, né, doutora, os homens são eternos meninos, o homem parece que nunca cresce. E quando ele vê numa oportunidade de ostentar perante a outros homens, tornando a mulher um objeto, essa é a prova. O que nós vimos do Mamãe Falei, o que nós vimos nessa história do transporte coletivo, é a realidade que muitas mulheres acabam enfrentando, não é, doutora? O fato de que a sexta série não sai de dentro do homem é uma boa desculpa para ele. Só isso. Alguém vai dizer assim, não, mas era só uma conversa, isso é inofensivo. É assim que está se formando o caráter das pessoas. Assim que foi formado o caráter dessas 3 pessoas que estavam conversando ali, que eu tenho um certo medo de chamá-la de homens, porque eu não quero ofender ninguém. Mas esse caráter está sendo formado assim, dizendo assim, ó, mulheres são fáceis, se a mulher for pobre, então fica mais fácil. Mesmo eu ganhando pouco, eu consigo... Que é isso, gente? Esse conceito, primeiro de fácil e difícil, já devia estar em outro século, né? Não estaríamos mais com ele. Exato. Segundo, essa ideia de que é um objeto a mais para eu ter na minha estante, que é o que se combate todos os dias. E essa conversinha é o que está educando a nova geração. Está se educando assim, os filhos deles, os sobrinhos deles, as pessoas do seu entorno são educadas com essa conversinha. E se tivesse um homem ali, um homem, teria dito, gente, vocês estão falando bobagem. Doutora, mas não tinha nenhum homem, por isso eu não vou tratá-los como homens. Sabe o que eu digo muito em casa, quando eu, minha esposa e minha filha, quando a gente está sempre juntos, em momentos descontraídos, eu sempre digo para ela assim, veja sempre o exemplo do meu tratamento com a sua mãe. Nunca aceite menos que isso. Porque a partir do momento em que ela tem em casa um exemplo de como uma mulher deve ser tratada, ela vai se espelhar, ela vai buscar, no mínimo, aquilo que ela teve diante dos pais. Eu acho que esse é o melhor exemplo, não é, doutora? Exato. A casa, ela forma muito mais com exemplo do que com palavras. O que me leva a pensar como seria a casa dessas 3 pessoas, né? Exatamente. Ou seja, como essas mães estão sendo tratadas, como nós, como mulheres, que somos as principais educadoras, desculpa interromper, não estamos fazendo isso. Será que esse homem é casado? Eu acredito, porque para falar desse jeito é homem casado. O Arthur Duval, o Mamãe Falei, era noivo. A mulher largou dele. Eu tenho absoluta certeza, é que a gente não identificou na reportagem, mas se você souber, mande pra gente no nosso YouTube, tô de olho nas mensagens, daqui a pouco tem um sorteio daquela cesta, quero doar para uma mãe, para uma mulher que tem um filho recém-nascido ou que está grávida, então entra lá e participa também, mas entra no Balanço Geral, porque eu quero saber, se você sabe quem é esse motorista, ele fazia a linha daqui da região metropolitana em direção a Pinhais, se você sabe quem é ele, porque o assunto corre no bairro, ele foi demitido da empresa. Entre em contato conosco pra gente descobrir se ele é casado, porque no mínimo é casado. E se é um baita de um casado sem vergonha, porque a maioria é assim, é casado, trai a mulher ou se faz de machão pra ter atitudes como essa. Né, doutora? De fato, independente de ser casado ou já nem ser mais casado, porque francamente eu não imagino uma mulher que aguente uma coisa dessas, né? Não faz. Mas é aquele negocinho também, né? Às vezes em casa é um rato, né? Fora de casa resolve ser um leão, né? Bem falado. Não preciso falar mais nada, doutora, sempre com palavras perfeitas nos momentos oportunos.